Olá, telespectadores. Estou retornando com a camisa azul. Menino é com azul e menina é cor-de-rosa. Cor-de-rosa. Isso aí. Vamos voltar aos bons tempos. Exatamente, mas já era assim, né? Já era assim. Agora né? recente, né? É. Outubro rosa, novembro azul. Será que querem desmanchar isso? Querem desmanchar isso, né? Uma coisa Mas, Laércio, normal. Vamos falar um pouco de segurança pública. Eu sei que você tem pedalado muito em Jaraguá do Sul. É diferente em Jaraguá do que Joinville? Por que em Jaraguá funciona e em Joinville não, né? Pois é. Nós temos, né, que a gente pedala pelo interior, nós tivemos alguns casos de assalto em algumas regiões específicas em Joinville, né? Mas o que me chama a atenção, algumas vezes eu tenho pedalado ao final de tarde de sábado, retornando de um pedal, passando por Jaraguá do Sul, por exemplo, e eu vejo que a Polícia Militar, por exemplo, quando encontra dois motociclistas, um homem na garupa do outro, aborda, para, verificar se não está armado, se está com documento, se a moto está registrada, né? E não foi nenhuma nem duas vezes que a gente vê, com uma frequência maior do que a gente vê aqui na cidade de Joinville. Claro que Joinville tem uma população de 600 mil habitantes em relação a Jaraguá do Sul, mas eu acho que Joinville precisa ter, né? Felizmente, Joinville ainda não tem área onde a polícia não entra. Sim. Florianópolis existe área onde a polícia não entra. São os morros. São os morros. Joinville não, a polícia entra onde ela quer. Né? Então precisamos tomar muito cuidado. Né? A polícia militar, os policiais militares que Joinville tem, é uma equipe treinada, muita gente sedenta às vezes a trabalhar, e às vezes não podem trabalhar, não sei porquê. Exemplo disso a lei seca. Por que a lei seca não emplaca em Joinville? Né? Nós temos 2 veículos, nós temos 10 bafômetros doados pela Justiça ao município de Joinville. O Pedala Joinville fez reunião com o prefeito, reunião do presidente da Câmara dos Vereadores, fez reunião com o comandante da Polícia Militar de Joinville, né? E não se emplaca a lei seca na cidade de Joinville. Né? Então, se não tem fiscalização, o indivíduo sabe que ele pode beber e dirigir bêbado. Exatamente. Ele só vai ser pego quando ele se acidentar. Né? Nós tivemos há exatamente 4 anos um colega nosso, o Emerson, ele foi apanhado por um veículo, um cidadão alcoolizado, que saía da festa do Colono, lá em Piraberaba, 7 horas da manhã de domingo. O cara estava bêbado, podre, que depois da batida, o indivíduo ficou dentro do carro alcoolizado, todo mundo pensou que ele estava machucado, não, ele estava dentro do carro porque ele estava alcoolizado, né? E matou o Emerson, pegou o Emerson no acostamento, um ciclista, pai de família, deixa mulher, deixa filhos, né? Poderia citar exemplo de um empresário em Joinville que também se acidentou, alcoolizado, morreu, deixou mulher e filhos, né? Por que será que as pessoas insistem, né? Vai aqui para os nossos rios, Cubatão, Piraí, a volta da praia, final de semana, né? Você vê na fila as pessoas com latinha de cerveja dirigindo. Jogando para fora, inclusive. Jogando para fora. Então o indivíduo bebendo e dirigindo. Então não há... Você pega o ferryboat da Vigorelli, o indivíduo ele entra com o seu veículo no ferryboat da Vigorelli, com a latinha de cerveja na mão, e sai com a latinha de cerveja na mão. Né? Então, quer dizer, o uso... Ausência total da autoridade. Ausência total da autoridade nesse aspecto. Né? O problema é o seguinte, amanhã posso ser eu a vítima, pode ser o filho do comandante da Polícia Militar, pode ser o neto do prefeito de Joinville, né? Vítima de uma irresponsabilidade do Estado e do município que não tem feito o seu papel. Legislação E eu vou bater no problema da falta de fiscalização com o bafômetro, que quando o nosso amigo Emerson estava lá no caixão, eu disse para ele, Emerson, você não está mais me ouvindo aqui. Né? Mas o Pedala Joinville, na ocasião eu era presidente, o Pedala Joinville, até onde for, vai lutar para que haja um controle e segurança do cidadão joinvilense e que mais nenhum joinvilense morra, que nem você morreu, atropelado por um alcoolizado. E depois desse episódio, nós tivemos mais 4 episódios de atropelamento por automóvel com condutor autorizado
alcoolizado sobre ciclistas, né? Inclusive uma senhora foi a óbito, que foi atropelada por um indivíduo alcoolizado, né? Sem contar aqueles que a gente nem sabe que estava alcoolizado, que fugiram do local, etc. Então, assim, é um descaso que nós temos com o uso do álcool e volante na nossa cidade, é um descaso que nós temos a segurança pública na nossa cidade, né? Aí, essa semana, houve uma série de arrombamentos aqui no bairro Floresta, decorrente, todo mundo vai para a praia final de semana, deixa suas casas, né? A polícia militar é culpada? Acredito que não. O sistema é culpado. Eu peguei, né? Um ladrão... O indivíduo, a polícia prende, né? Amanhã o sistema o coloca de novo na rua, né? Então nós precisamos rever tudo isso, né? Joinvilense precisa fazer alguma coisa, mas ser mais objetivo, mais enfático, ser uma cidade mais lutadora pela sua Agora, necessidade. você não acha que essa situação de insegurança na cidade não está criando um medo muito grande no cidadão? Não tem nem dúvida. O cidadão não quer mais ir para a praia, ele quer vender a casa, quer ficar cuidando da casa dele. Mas o Guedes... Aqui na minha casa, ou eu saio ou minha mulher sai. Um fica sempre em casa. Guedes, se eu sair da minha casa, como aconteceu há 2 anos atrás, arrombaram a minha casa, com um sistema de segurança telealarme, o cidadão entrou mascarado com roupa de borracha, driblou todos os sensores infravermelho e assaltou, levou lá uma série de pertences, né? Esse não é o maior. Se ele entrar numa casa e roubar um televisor, roubar, tudo bem, isso a gente repõe. Mas o problema é o assalto à mão armada, é o trauma, né? Nós temos a rede de farmácia popular da drogaria catarinense na cidade de Joinville fechou algumas unidades porque chegaram a ser assaltadas 4, 5 vezes no mesmo mês, né? Então ela chegou a fechar unidades por falta de segurança, né? Dos seus balconistas, do seu farmacêutico ter sido assaltado à mão armada. Quer dizer, isso é inconcebível em nossa cidade, né? Então nós temos que tomar alguma atitude, né? Que um cidadão desse não repita o mesmo furto por 20, 30, 40, 50 vezes, a polícia prende e o sistema solta, né? Então precisamos fazer uma revisão rigorosa sobre isso em nossa cidade. A legislação, eu acho que também deveria ser modificada. Eu acho que a legislação federal, né? Nós temos uma legislação muito boa, né? O que nós temos é aqueles aplicadores da legislação que contribuem para que a coisa não funcione. Como é que em 2019 ainda entra um telefone celular num presídio? Se eu for embarcar para São Paulo, com qualquer metal que eu entro no meu bolso, eu passo ali no raio-x do aeroporto e detecta até o cinto da minha calça. Exatamente, né? E como é que... Como é que entra a televisão no presídio? Né? Como é que entra uma televisão no presídio? Quer dizer, a conivência do sistema. Claro que a conivência dos advogados, né? A OAB precisa tomar providências rigorosas sobre esses advogados que contribuem para o crime, né? Precisamos trabalhar para a sociedade. Eu fui representante do Conselho Regional de Farmácia, né? Deixei eu de ser agora, final do ano, foi 16 anos conselheiro por Joinville, pela nossa região, né? As instituições, os conselhos de classe precisam contribuir para a melhoria da sociedade, segurança da sociedade. Mas, Laércio, voltando num outro tema agora, como é que você está achando o transporte urbano de Joinville? Não está na hora de mudar a concessão, de fazer uma renovação de concessão? Não está vencido isso? Eu acho que renovar a concessão não resolve. Não resolve? Não resolve. Blumenau fez, não deu certo. O problema é o seguinte: qual o projeto de sistema de transporte que nós vamos fazer? Né? O que foi investido em transporte coletivo na nossa cidade? Qual a estrutura? Fizemos as vias para ônibus, uma qualidade vergonhosa. Temos uma qualidade muito boa no São Paulo, foi feito um investimento razoável. Mas né? em São Paulo foi feita obra do Estado. Foi feita obra, mas foi feita uma obra, vamos assim dizer, melhorzinha para a infraestrutura. Vai aguentar uns 50 anos aquela obra ali. Agora, como é que é uma João Colim, uma Blumenau, Helmut Falk, uma própria Santos Dumont, né? Então, quer dizer,
são vias que não foram preparadas para o transporte, né? Então, eu não diria que trocar as concessionárias vai resolver o problema. Eu não tenho nada contra nem nada a favor das concessionárias. Por exemplo, a Gideon faz um excelente trabalho de educação no trânsito, lá na sede deles, né? Agora, o problema não está na concessionária, o problema está no sistema. Qual o modelo de transporte? A planilha de custo, né? Tem isenção para idoso? Quem é que paga o idoso? Joinville, quem é que paga o idoso? É o usuário. É o usuário. A tarifa sobe. Exatamente. Quem tem que... Da onde vai vir quando o vereador vota, né? De onde é que vai vir o recurso? Vai vir do governo federal? Vai vir no município? O município vai subsidiar? Né? O INSS vai subsidiar? Então, nós precisamos criar um modelo. Né? Que transporte nós vamos querer ter? Ônibus, veículo leve sobre trilhos, bonde, ônibus elétrico. A gente tem visto muito isso lá na rede social. Né? Tem muita gente que vê uma coisa bacana na Europa e quer, vamos fazer aqui. Mas quanto é que custa? De onde é que nós vamos arrumar recurso? Recurso numa cidade que gasta 40 e tantos % em saúde. Né? Verdade. Então, quando é que nós vamos arrumar esse recurso? Então, nós temos que abraçar junto com o município para ver como é que nós vamos solucionar esse problema. Né? O problema de transporte, Joinville não tem ônibus muito ruins. Tem alguns caminhões encarroçados, né? Mas tem que melhorar. Mas se não tem ônibus bom, é porque o projeto para transporte coletivo não prevê, é ruim. É ruim. Como é que uma empresa vai botar um ônibus de piso baixo, com ar-condicionado, para trafegar numa Blumenau cheio de ondas e buracos? O motorista já vem torto, né? Vai ter problema de coluna. Verdade. Né? Então, quer dizer, vamos mudar o sistema, montar a estrutura, aí sim, vamos fazer uma nova licitação para um novo modelo de transporte. Pode ser até que uma Gideon e Transtursa ganhe essa licitação. Provavelmente. Né? Ou não, ou vamos trazer uma gente. Agora, simplesmente trocar por trocar não resolve. Nós precisamos criar, eu acho que o nosso antigo IPUG, hoje o CEPUD, tem pessoal que estudou isso, que conhece, que buscou, que está criando espaço para que Joinville busque um transporte eficiente. Agora precisa ter o que é vontade política. Ou o político quer ou não quer, porque se o político não quer, não acontece. Laércio, nós estamos terminando o primeiro bloco desse programa. Estamos pedindo então para os telespectadores aguardarem aí que nós já vamos voltar dentro desse assunto do transporte urbano de Joinville. Aguardem que já voltamos. Olá, telespectadores, estamos retornando com mais um capítulo com o Laércio Batista, que está aí passando para nós informações valiosíssimas, informações que vão mudar a consciência do povo de Joinville, informações que vão fermentar a inteligência do povo de Joinville para uma Joinville melhor. Realmente, o que o Laércio tem levantado aqui é o sonho de um cidadão de uma cidade do porte de Joinville, Laércio. É a maior cidade do estado, a maior inteligência do estado. Daí nós estamos assim, com o chapéu na mão, andando com um sapato com a sola furada. Não temos calçadas, arborização pública abandonada, praças abandonadas. Nós temos um sopão lá na estação, onde tem hoje 200 moradores da rua que moram no Floresta e estão invadindo as casas, estão metendo fogo nas casas. Isso é insegurança. Com certeza. Eu não tenho nada contra o morador de rua, mas isso não pode fazer com um bairro como Floresta e Anita Garibaldi. Você não pode tirar os caras da Zona Norte e levar tudo para Floresta para se livrar deles. Não pode, isso não é política pública. Política pública é fazer aquele cara que está na rua, dar um psicólogo para ele de verdade, não é só um médico que ganha e não faz o serviço. Claro. Né? Mas vamos voltar ao tema do transporte, porque eu acho que é importante. Eu gostaria até de andar mais de ônibus, porque eu tenho carteirinha já de idoso, mas eu não uso
porque eu não acho correto cobrar do usuário, aquele empregado, aquele operário que vai para a fábrica e tem que ficar 2, 3, 4 ônibus todo dia. Coisa simples. Que ele pague a minha passagem. Claro. Tá, eu não Que é acho isso que o cidadão joinvilense precisa saber que é isso, né? Ó, a planilha do custo, quem paga o idoso é o usuário. O grande problema é como é que vai ficar o dia que eu e a grande maioria das pessoas que hoje são pagantes começar a entrar na categoria idosa. Exatamente. Né? Eu vim agora de São Paulo com um amigo meu, o Johnny Kellner, e nós viemos para pegar o voo de São Paulo para Joinville. Viemos da Argentina, fizemos uma viagem de bicicleta na Argentina, atravessamos os Andes na Argentina. Mendoza? Não, essa eu já fiz. Nós saímos de Puerto Montt, fomos até Bariloche de bicicleta. Ah, sim. E aí chegamos em São Paulo, tinha fila dos passageiros normais e tinha fila do idoso. Aí a moça disse, olha, você tem que sair dessa fila, você tem que ir nessa, porque essa fila aqui é para idoso. Aí o Johnny, né, bigode branco e tal, Johnny, mas eu não quero ir para a fila do idoso, eu quero ficar na fila, porque a fila do não idoso era mais rápida do que a outra, porque tem mais idoso viajando do que... Né? E nós vamos chegar nesse ponto. Nós vamos chegar nesse ponto. Nós precisamos rever tudo que nós estamos fazendo. Né? Como? Quem é que vai financiar isso? Né? Será que o idoso não pode pagar uma parte também? Vamos rever. Dar condições para que ele pague. Né? Dar condições para que ele pague. Né? Você não paga, por que não paga? Né? Então, nós precisamos evoluir. A cidade precisa evoluir. Nós temos ideias fantásticas que vêm, as pessoas veem as coisas. E o que eu acho muito interessante, você falou nas calçadas, né? Mas a calçada é do cidadão. Né? Tem um cidadão aqui na cidade de Joinville que critica muito o poder público, mas ele tem um imóvel no Boa Vista que no imóvel dele não tem nem calçada. Né? Você está me entendendo? Você até sabe de quem eu estou falando. Né? Então, o que acontece? Se eu vou criticar o poder público, eu vou dar um exemplo. Eu, presidente Pedala Joinville, eu tenho que trabalhar todo dia de bicicleta. Eu uso bicicleta de segunda a sexta. Por quê? Eu defendo o uso da bicicleta como meio de transporte. Claro. Então eu tenho que dar um exemplo. Tem que ser coerente. Eu ando de ônibus, eu levo minha bicicleta na oficina, eu pego o ônibus da Transtusa, pego o ônibus da Gideon, né, para ver como é que é. Eu pergunto, será que os nossos governantes, os nossos vereadores andam de ônibus? Por que precisa ter um carro locado? Ele precisa usar o que o povo usa para saber em que condições o povo usa para ele como gestor e para ele como fiscal. Você como ciclista, você não acha também que nós já deveríamos ter ônibus com um espaço para colocar bicicleta dentro? Não tenha nem dúvida. Porque, veja só, tem ponto de ônibus, às vezes, que fica a 1 quilômetro de distância. Hoje já tem REC. Né? Tem em vários REC, países, REC, que você coloca a bicicleta na frente do ônibus, embarca, vai até o destino, sai, solta. Já evoluímos. Tá? A prefeitura está construindo bicicletários em cada terminal. Né? Sim. Então não precisamos. Isso tudo pode fazer parte do projeto de mobilidade. Joinville tem um plano de mobilidade. Joinville, né, que prevê, Gert, tudo isso foi construído. Já existe um documento. Né? Esse documento diz que Joinville, até 2025, vai construir 800 quilômetros de ciclovia. Né? O nosso atual prefeito retirou 300 metros de ciclovia de frente à Assembleia de Deus, porque provavelmente o pastor não gostou que colocaram uma ciclovia ali na frente. Né? Quer dizer, esses absurdos ainda continuam acontecendo. Interferência política. Ainda acontece. Quer dizer, eu não posso, em detrimento do interesse de uma pessoa, prejudicar uma comunidade, prejudicar uma cidade. Exatamente. Né? Então, nesse ponto, as pessoas vão perdendo a moral. Né? Vão perdendo a sua moral de construir alguma coisa. Mas aquele cidadão que faz a crítica, ele também tem que dar o seu exemplo. Né? Como é que está a sua calçada? Como é que está o seu quintal? Você está pagando em dia o teu IPTU? Né? Você está... Então, Joinville é a cidade dos sonhos. Nós não temos favela.
Né? Os nossos morros ainda são verdes, graças Nós temos mangues favelados. Até agora conseguimos ainda segurar a cota 40, não sei até quando, porque tem interesses. Tem interesses. Né? Querendo mudar. Se os mangues estão favelados, é porque nós, cidadãos, permitimos. Não tem fiscalização, não tem política Mas pública para mangue. Gert, nós, cidadão, aquele cidadão que mora lá perto do mangue, ele pode ser um fiscal. Pode. Ele pode ser um fiscal. Agora, o poder público precisa dar resposta. Né? Porque o cidadão, eu estou lá, domingo na minha casa, moro lá no Espinheiro. Eu vejo um cidadão construindo próximo ao mangue, ligo para a Polícia Ambiental. Se tiver respaldo, aquela casa não sai da sapata de fundamento. Né? Se cada cidadão for um fiscal. Mas acontece que nós não temos respaldo da Polícia Ambiental. Nós tivemos agora um caso ligado à Polícia Ambiental. O cidadão ligou para lá, a Polícia Ambiental disse, não, nós temos um carro só, mas nós temos 10 municípios para atender aqui de Joinville. Então esse carro está fora do município, nós não vamos poder atender. Certo. Mas aí o que é? Isso vai de interesse de gestão do Estado. Né? Se o governador, se o secretário dizer que não pode acontecer, que vai ter que funcionar, a polícia vai ter que agir. Né? Então, a culpa não é do comandante lá da Polícia Ambiental. A culpa está aqui na secretaria, está lá em Florianópolis. Exatamente. Né? Que não temos gestão. Do político que foi nomeado, que não quer melindrar outro político. Nós temos uma reunião, Gert, com a diretoria da secretaria aqui em Joinville, para consertar os erros da ciclovia da Santos Dumont. Uma vergonha. Não diga. Uma vergonha, uma vergonha. Né? Pessoas incapacitadas, totalmente incapacitadas. Né? Então, assim, envergonha pessoas estando lá, colocadas lá, para ganhar salários. Né? Nós que não ganhamos salários e defendemos o município a unhas e dentes, né? E pessoas que estão lá, colocadas lá, ganhando salários não baixos, né? Para defender interesses políticos, interesses de outros. Eu poderia dizer interesse de empresário? Não, tem empresário bom. Tem empresário ruim. Então, quando esse empresário ruim, nós não podemos continuar apostando. Nós temos que apostar no empresário bom, que ele quer ver crescer, que ele quer fazer as coisas dentro da norma, que ele quer fazer as coisas acreditadas. Nós estamos no verão e nem todos têm piscina em casa. Então, o povo de Joinville hoje, aquele pessoal mais humilde, está indo tomar banho no rio Piraí. Por exemplo, no rio Cubatão. No rio Piraí tomar banho. Então, mas agora você veja só, você que é um farmacêutico, um homem de saúde pública, você acha correto tomar banho acima da captação de água, dando banho em cachorro? Em automóvel. Você acha correto isso? Você acha? Isso é proibido. Você vê, Gert, pior, o lixo que eles deixam na beira do rio. Eu fui agora na Estrada Bonita. A invasão que eles fazem na propriedade agrícola, como se a propriedade agrícola fosse deles. Eles depredam as plantações, cara. Exatamente. Eu tive colega comigo aqui no programa contando isso, eu fiquei assustado com a bagunça, com a baderna que está acontecendo. O cidadão, nós temos alguns espaços, por exemplo, lá no final da Estrada Bonita, onde eu fui esse final de semana. É um espaço onde o cidadão cuida, o cidadão, lá no final lá já é município de Garuva, mas nem Joinville. Né? Uhum. O cidadão cuida e ele cobra uma taxa para entrar na área dele, ele mantém a área. Uhum. Né? E você vê indivíduo comendo uma melancia, jogando a casca de melancia no rio, né? Tomando uma cerveja, jogando a lata de cerveja no rio, em 2019. Isso é inconcebível hoje. Eu acho inconcebível em termos de educação do cidadão. Né? Agora, o rio Cubatão, o rio Quiriri, né? Você propiciar que o indivíduo lave carro, que o indivíduo, né, tome banho com um cachorro, com animais acima da captação, realmente é lastimável. Porque o custo da limpeza desta água, ele triplica. O valor da água vai aumentar muito nos próximos anos por causa da limpeza que nós temos que fazer dessa água. Claro. Agora você vê a água que nós temos, né, em Joinville. Eu tinha um sobrinho que é engenheiro químico e que ele trabalhou na água de Joinville. A nossa água... Água mineral. Ela vem... É uma coisa fantástica. É, né? Do Piraí, né? Do Cubatão não é mais isso aí. Mas é uma coisa fantástica, né? Você precisa, comparado com as outras águas, né? Sim.
que se trata, é uma coisa, se investe muito pouco para tratar água. Agora, até quando? Então nós temos que trabalhar na prevenção. Temos que trabalhar na prevenção e principalmente no risco de acidente. Nós falta 1 minuto e pouco para terminar mais esse bloco, desse programa. Eu gostaria que você deixasse então um recado aqui para os telespectadores do Pedala Joinville e do fiscal, cidadão fiscal de Joinville. Usa essa câmera aqui. Hoje, como consultor do Pedala Joinville, amante da bicicleta, eu acredito que se nós começarmos a deixar um pouco mais o nosso carro fora da cidade, usar mais o sistema de transporte coletivo, exigir que nós tenhamos um sistema de transporte coletivo confortável, né? Que se você tivesse um ônibus com ar-condicionado para ir para a tua fábrica, você não iria pegar o teu automóvel para ir, sairia mais barato, né? Usar a tua bicicleta para ir na padaria, né? Ir de a pé na padaria, deixar o carro fora do centro e fazer a sua caminhada a pé, visitar as lojas no centro da cidade a pé, né? Transformar a nossa cidade numa cidade mais humana, né? E brigar para que os nossos representantes, os nossos políticos, sejam políticos que tenham compromisso com uma cidade do porte de Joinville e que não continuamos a pensar pequeno como nós pensamos até hoje. Valeu, Laércio. Então assim terminamos este segundo bloco do programa com Laércio Batista, agradecendo a presença e convidando vocês para o próximo programa Ecologia em Ação.